Você quer melhorar na interpretação de textos? Então não pode deixar de saber o que é intertextualidade. Olá, seja bem-vindo ao canal Português Digital. Eu sou a professora Tereza Cristina e no vídeo de hoje nosso foco é a intertextualidade, assunto a que você tem de dar muito valor se quiser melhorar seu desempenho em interpretação de texto. Para começar, preste atenção a estas imagens. Lembrou de alguma coisa? De algum filme? De algum personagem? Pois bem, essa lembrança que você teve sobre o filme Piratas do Caribe e sobre o herói da Marvel, o Incrível Hulk, são exemplos de intertextualidade. A intertextualidade, portanto, é um diálogo entre textos e pode ocorrer por meio de linguagem verbal, escrita ou falada, linguagem não verbal, gravuras, pinturas, danças, charges e até por linguagem multimodal, quando apresenta tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, como você viu nas imagens iniciais. A intertextualidade, ela pode ocorrer de forma explícita, quando é facilmente identificada, e implícita, quando não é tão fácil de perceber. E por isso precisamos estar sempre bem informados sobre o que está acontecendo e ter um conhecimento de mundo, para que possamos entender uma crítica feita em um texto ou em uma charge, por exemplo. Podemos considerar 4 tipos de intertextualidade. E cai muito nas provas de concurso, hein? A citação, a alusão, a paródia e a paráfrase. A citação ocorre quando um texto reproduz outro texto ou parte dele. Pode ocorrer com marcadores, como as aspas, os travessões, por meio de informações bibliográficas ou simplesmente transcrever o texto. Olhem estes exemplos que ocorrem na música Monte Castelo, de Renato Russo. Percebam que a primeira estrofe da música foi extraída da carta de São Paulo aos Coríntios, um texto bíblico. Na terceira estrofe, Renato Russo usa um trecho de um conhecido soneto do poeta português Luís Vaz de Camões. Na intertextualidade por citação, também é comum, como eu já falei, usar marcadores diretos, como no exemplo a seguir. Monteiro Lobato disse, aspas, um país se faz com homens e livros. Também poderia apenas dizer de forma indireta da seguinte forma: segundo Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Aliás, nas suas redações, prefira as citações indiretas, para não se comprometer se você não souber o que foi dito na íntegra. Um segundo exemplo de intertextualidade ocorre na alusão, quando um texto se remete a outro texto ou obra e geralmente tem alguns elementos substituídos por outros. Pode ser uma relação polêmica ou com os mesmos valores do texto original, ou seja, ter uma relação contratual. Observe estes exemplos. Na figura de cima, vemos a famosa pintura de Michelangelo, A Criação de Adão, em que o pintor indica a ligação do homem com Deus. E logo abaixo, 2 textos que nos remetem a essa pintura. O primeiro texto é um cartaz do filme ET, o Extraterrestre. E o segundo, uma capa da revista Veja, que remetem à pintura de Michelangelo. Temos aí a intertextualidade por alusão. Temos também a intertextualidade que ocorre por meio de paródias, que consiste em ironizar e satirizar o texto original. É uma subversão do texto-fonte. Olhem estes exemplos. O primeiro poema, intitulado Meus 8 Anos, é de Casimiro de Abreu, poeta romântico do século XIX, em que indica o saudosismo da infância em seus aspectos positivos. O segundo texto é uma paródia escrita por Oswald de Andrade, poeta da primeira geração modernista. Texto original. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras,
à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Poema de Casimiro de Abreu. Agora percebam a paródia do Oswald de Andrade. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, das horas de minha infância que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra, da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. É isso mesmo, Oswald de Andrade escreve com um erro de português, sem nenhum laranjais. Mas note que em tom irônico ele apresenta uma outra realidade da infância, sem nenhum romantismo como apresentado por Casimiro de Abreu. Por último, nós temos a intertextualidade que ocorre por meio de paráfrase. Parafrasear o texto é elaborar um texto com base em outro já existente, mantendo todas as ideias do texto original, mas mudando as palavras. Veja o trecho original. Por problemas econômicos, o governo adiou o pagamento de seus colaboradores ativos e inativos. Agora o texto parafraseado. Sem dinheiro, o governo atrasou os salários dos servidores públicos da ativa e de aposentados. Percebam que o texto parafraseado transmite a mesma ideia do texto original, só que com outras palavras. Viu como a intertextualidade está presente em nosso cotidiano? É importante saber identificar esses diversos tipos de intertextualidade para saber interpretar bem os textos em concursos, vestibulares, Enem. Gostou do vídeo de hoje? Então dê um joinha aqui para mim, acione o sininho das notificações, faça um comentário aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. E se ainda não se inscreveu no canal Português Digital, faça isso agora. Um beijinho e até o próximo vídeo.